Aí, olha só. Então, na última... Ô, Paulo, lá no Oi, AVA, deve ser que o pessoal vai demorar a entrar porque a data da reunião não tá com a data de hoje, tá com a data do dia 9. a data dia 9? Espera aí que Tá eu com a vou... data do dia 9. Deixa eu consertar isso aqui. Não pode, velho. Espera aí. Tem certeza? Tem certeza. É por isso que eu demorei a entrar também, porque eu olhei lá no AVA, achei que não fosse ter aula hoje, já ia ter mandado mensagem lá no grupo. Não, tem aula normal, velho. Espera aí, deixa eu achar aqui. Contábeis 4 estatísticas. Você não salvou. Tá que data? Tá com a data do dia 9. Espera aí. Estou olhando aqui. Espera aí. Só um minutinho que eu estou conferindo. Você está com o seu AVA aberto aí? Tô sim, Paulo. Vem aí para mim. Não estou entendendo isso. Agora atualizou com a data certa. Uai, gente. Então tá lá, uai. Como é que tá esse troço aí, cara? Antes é que tava com a data errada, agora que você mexeu aí, agora tá certo. Não, não mexi não, só entrei. Não mexi Ué, não. aqui tava aparecia a data do dia 9, aí embaixo aparecia a gravação. Aí até, por isso que eu demorei a entrar, porque eu achei que não fosse ter aula, eu ia até mandar mensagem lá no grupo perguntando, mas agora tá Não, certo. mas tá tudo certinho lá, bonitinho. Agora tá certo, eu recarreguei a página aqui, aí deu certo. Apareceu a data de hoje. Uai. Como é que a gente fala? Então eu vou deixar, Franciane, vou explicando, deixo gravado lá, depois o pessoal vê. Porque o que eu preciso hoje? Eu preciso que eu trouxe aquela matéria nossa sobre a produção de gráficos. Você lembra que eu falei que a gente ia fazer no Excel? Aham, E lembro. o complemento é uma atividade avaliativa. Mas aí depois eu deixo gravado. Então eu vou começar aqui, precisar você me interrompe, tá bom? Então tá bom. Então vamos lá. A mãe cozinhou. Aí, ó, já entrou outra aí. Ó. Quem que entrou? O Ronaldo aí, o Ronaldo. Ronaldo, você viu lá, estava tudo errado ou estava tudo certo? Ronaldo, fala comigo. Boa noite. A Franciele falou que estava a data errada. Será que eu fiz errado? Ronaldo, fala para mim se a data lá no AVA está tudo certinho. Vitória também, por favor. Tá certo, o Ronaldo? Escreve aqui no chat, por gentileza. Boa noite, Vitória. Então vamos lá. Bom, agora que está 6:03, depois se precisar, eles assistem de novo. Nós temos atividade, nós já corrigimos todas, não é isso? Me ajuda aí, Franciele, ou quem puder. Nós corrigimos todas, não foi? Já corrigiu tudo. Ah, então hoje nós temos sim. Semana que vem nossa prova, não é isso? Então vamos lá. O que eu preciso hoje? Hoje eu vou precisar de vocês trabalharem bastante. Tá devagarinho, nós. Olha só. Antes da gente começar a fazer a tabulação e a produção dos gráficos, o que eu queria? Que vocês fizessem essa tabulação fazendo pelo Excel, tá certo? Então, eu vou dar só uma introdução do que eu preciso de um outro conteúdo que eu acho que é muito importante, é muito relevante, né, para o nosso estudo, se tratando de estatística.
E a gente vai andando aí. Se tiver dúvida, vocês me interrompam, tá? Por favor. Olha só. A gente vai ver aqui a primeira parte, que chama dados absolutos e dados relativos. Isso aqui a gente usa para fazer tabulação e estudos que ocorrem dentro do mercado, principalmente agora do mercado econômico. Ok? Olha só. Então, eu fiz da melhor forma possível, o mais resumido possível, para a gente não perder tempo. Quer ver? Então, bom. Então, é o seguinte, olha só. Os dados estatísticos resultantes da coleta direta da fonte, sem outra manipulação, senão a contagem ou medida, são chamados de dados absolutos. Vocês vão ver no exemplo aqui que são aqueles dados secos. São aqueles dados que a gente pega um determinado acontecimento ou um determinado fato e a gente faz a tabulação desses dados naqueles tipos de gráficos que a gente viu na aula passada. Ok? Vitória, boa noite, Vitória. Fala comigo, Vitória. Boa noite, Paulo. Tudo bem? Boa noite, eu achei que você ia me abandonar. Hoje estava todo mundo desculpa. me abandonando. Eu falei, eu não estou entendendo isso, não. Desculpa pelo atraso. Não, beleza, tá certo. Então, vamos lá. Mas, Tá? Olha só. Então, nós falamos de dados absolutos e aqui aí eu vim falando para vocês de dados relativos. Então, dados relativos são o resultado de comparações por coeficiente. O que são coeficientes? São razões. É um número que vai dividir por outro número. Vocês vão perceber aqui que quando eu começar a fazer essa explanação para vocês, ele vai ficar bem didático e dinâmico para vocês entenderem como é que funciona isso. Estabelecem entre dados absolutos, aqui, ó, tá aqui, ó, que tem por finalidade realçar ou facilitar as comparações entre quantidades. Então, a gente vai fazer uma tabulação de dados absolutos e a gente vai fazer uma tabulação transformando os dados absolutos em percentuais. Aí fala assim, pô, o Paulo ficou doido. Não ficou doido, não. Olha como é que funciona. Traduzem-se os dados relativos, em geral, por meio de percentagens ou porcentagens, índices, coeficientes e taxas. Então, dos dados absolutos, a gente vai transformar esses dados em tabulação. Depois de feita a tabulação, a gente vai achar os valores absolutos em percentuais, que a gente vai chamar de dados relativos. Ok? Olha só. As percentagens ou porcentagens, gente, quando fala percentagem, é porque muitos autores escrevem percentagens. Então, eu sigo a mesma didática lá, mas pode falar porcentagens também, não tem problema. Olha só, nas percentagens, os dados são apresentados, tomado o número 100 para comparação. O que está o exemplo aqui? O que quer dizer isso? Que para a gente comparar não é a palavra, para a gente transformar um dado absoluto em um dado relativo, a gente vai fazer uma divisão por 100 e vai achar o percentual da relação desse estudo em percentuais. Olha como é que fica isso. Vendas em julho de 2010. Então, nós temos o produto A, o produto B, o produto C e o total. Aí a gente tem a quantidade, 235, 133, 489.
total dessa tabela, que a gente chama de tabulação, 235 mais 163 mais 489, 887. Aí a minha pergunta, como que eu vou achar isso aqui, ó, que eu estou chamando de dados relativos em percentuais? Alguém tem alguma ideia? Fala comigo. Fala comigo, gente. Ou escreve aqui para mim. Cadê a Vitória que não está falando nada? Eu estou aqui, Paulo. Geralmente eu faço por regra de 3. Eu vou ensinar. Vitória, você está com a calculadora? Você fala HP12C? Pode ser qualquer uma. Eu tenho uma outra aqui também. Então pega lá e faz para mim, por favor. 235 235 dividido por 887. dividido por 887. Quanto que deu? 0,20. Multiplica isso aí vezes 100. 26,49. Ah, ele aqui, 26,5. Tá vendo? Sim. A mesma coisa a gente vai fazer com o 163. 163 dividido por 887, 18,4%. 489 dividido por 887, 55,1%. Total de 100%. Ou seja, a gente tem uma tabulação em quantidade de unidades vendidas e a tabulação do percentual da quantidade vendida. Lembrando que depois de feito toda essa tabulação, aqui, ó, o percentual tem que fechar em 100%. Dúvidas? Fala comigo. Não, deu para entender direitinho. Certo? Então, depois a gente vai estudar agora que chama, vamos estudar uma parte que chama índices econômicos. O que são isso? Os índices são as razões entre duas grandezas, como está falando lá em cima, de dados absolutos e dados relativos. Entre duas grandezas, tais que uma não inclua a outra. Então, a gente vai achar quociente intelectual, idade mental, dividido pela idade cronológica, vezes 100. Densidade demográfica, população, dividido pela superfície. Produção per capita, ou produção por cabeça. Valor total da população dividido pela população inteira. E renda per capita, renda dividido pela população. Isso aqui, ó, tudo vai para o censo demográfico, para o governo ou entidades com ou sem fins lucrativos mostrarem como que está rodando a economia do nosso país nesse determinado momento, ou nesse determinado período de tempo. Tá ok? Vamos ver. Os coeficientes. Os coeficientes são razões entre o número de ocorrências e o número total. Então, número de ocorrências e número de não ocorrências. Aí eu venho com um exemplo para vocês com coeficiente de natalidade. Número de nascimentos dividido pela população total. Antes da gente ir para frente, todos esses dados aqui, ó, eles têm que ser informados para vocês e são dados tabulados. Quando todas as vezes que vocês ouvirem falar agora de dados tabulados, são dados estatísticos colocados em forma de tabela. Tá ok? Vamos lá. Taxas. As taxas são os coeficientes multiplicados por uma potência de 10. Então, a potência de 10 começa com 10,
100, 1000 e assim por diante, para tomar o resultado mais inteligível. Então, eu coloquei como exemplo aqui para vocês, taxa de natalidade. Então, é o coeficiente de natalidade vezes 1000. Beleza? Aí a gente tem a nossa primeira tarefa de hoje. O que a gente vai fazer na primeira tarefa? Para a gente fechar a nossa distribuição de pontos, dá para entregar todos esses exercícios aqui até na data da prova, ou vocês preferem me entregar na sexta-feira? O que vocês acham? Fala comigo. Fala comigo, gente. Na sexta? Fala comigo. Então tá. Então pode ser na sexta. Tá ótimo. Então, olha só. O Estado A apresentou 733.986 matrículas na primeira série no início do ano de 2009 e 683.816 no fim do ano. O Estado B apresentou, respectivamente, as mesmas matrículas nos respectivos anos. Qual o Estado que apresentou maior evasão escolar? Vocês vão voltar aqui e ver qual desses coeficientes vocês vão usar para me mostrar essa resposta. Certo? Olha lá. Calcule a taxa de aprovação de uma sala de 45 alunos, sabendo que obtiveram aprovação 36 alunos. Pode usar a regra de 3 aqui, Paulo? Pode. Não tem problema nenhum. Certo? Uma escola apresentava no final do ano o seguinte quadro. Primeira série, março, 480, novembro, 475. Segunda série, março, 458, novembro, 456. Calcule a taxa de evasão por série e calcule a taxa de evasão da escola. Isso aqui eu quero que vocês façam no máximo. Tá louco? No máximo de duplas. Tá certo? Para frente. São Paulo tinha, em 1992, uma população de 32.182,7 mil habitantes, sabendo que sua área terrestre é de 248.256 quilômetros quadrados, calcule a sua densidade demográfica. A formulazinha está lá atrás. Vocês lembram que no início da nossa conversa eu falei muito sobre dados que são fornecidos para tomadas de decisões? Então, aqui a gente, por exemplo, tem o IBGE, que é uma fonte de pesquisa. Considerando que Minas Gerais, em 92, apresentou uma população 15.957,6 mil habitantes, superfície 586.624 quilômetros quadrados, nascimentos 292.036, óbitos 99.281. Calcule o índice da densidade demográfica, a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Depois, uma frota de 40 caminhões, transportando cada um 8 toneladas, dirige-se a 2 cidades, A e B. Na cidade A, são descarregados 65% desses caminhões por 7 homens trabalhando 7 horas. Os caminhões restantes seguem para a cidade B, onde 4 homens gastam 5 horas para o seu descarregamento. Em que cidade se obteve melhor produtividade? Aí eu pedi esse exercício em dupla para vocês terem aquela interação entre vocês e chegarem sempre a um senso comum. Tá certo? Dentro daqueles outros gráficos que o material está lá no ambiente e que a gente vem estudando, faltaram 2 para me mostrar para vocês. O primeiro chama cartograma. Primeiro daqui de hoje.
mas daquela outra série que a gente vem trabalhando até então. Cartograma é a representação sobre uma carta geográfica. Este gráfico é empregado quando o objetivo é o de figurar os dados estatísticos diretamente relacionados com áreas geográficas ou políticas. Então, a gente vai percebendo que o objetivo do cartograma é transmitir informações para nós, populações, e nós, usuários, de informações fidedignas, né, verdadeiras, que vêm dos órgãos competentes. Então, beleza. Distingue-se em duas aplicações: representar dados absolutos, que são a população, igual a gente viu lá, que é o número sem ser em percentual. Neste caso, lança-se mão dos pontos em número proporcional aos dados. E depois a gente tem representar dados relativos, que é a densidade. Neste caso, lança-se mão de áchares ou cores. Aí eu coloquei um exemplo aqui de como que faz um cartograma com o mapa do Brasil. Olha como é que fica interessante. Clique na unidade da federação para selecioná-la. Então, nós temos região sul é azulzinha, tá vendo? Região sudeste é amarelinha, a região nordeste a vermelhinha, a região norte a cinza, e a região centro-oeste, essa cor aqui, eu não sei que cor que é essa, que é o verde, né? Zesta, um verde claro. O que acontece com esse tipo de gráfico? Esse não está com animação. Quando a gente vem com o cursor e clica aqui, ó, ele aparece uma informação sobre essa região aqui, ó. Por exemplo, cadê o preto aqui? O preto não tem informação, tá vendo? Então, o preto não pode ser como exemplo. Mas, por exemplo, região sul. Se a gente clicasse aqui e lá no Excel tivesse tabulado, iam apresentar o que isso aqui representaria no nosso estudo em relação à região sul. Por exemplo, pessoas que são adeptas ao uso de vinho no frio. Clicava aqui e iam aparecer informações sobre cada legenda que está aqui elucidada. Então, isso é um cartograma, certo? Depois, a gente tem o que chama-se de pictograma. Pictograma constitui um dos processos gráficos que melhor fala ao público, pela sua forma ao mesmo tempo atraente e sugestiva. A representação gráfica consta de figuras. Então, aqui a gente tem um exemplo de anos em milhões de habitantes. Então, a gente mostra o crescimento da população entre 1930 e até 1990. Por que é muito importante isso para mim? Porque a hora que vocês estiverem escrevendo o trabalho de conclusão de curso, vocês vão precisar tabular e transformar dados estatísticos em informações para a gente que está aqui avaliando, né, o trabalho de conclusão de curso para futuras pesquisas futuras. Tá certo? Mais um pouquinho. Aí a gente vai começar a estudar hoje algumas medidas de dispersão. O que é isso, Paulo? Então, eu coloquei resumido, medidas de dispersão. Olha só. Além das medidas de posição, moda, média e mediana, frequentemente é desejável levarmos em consideração as medidas de dispersão ou de variabilidade. Por exemplo, suponha que você seja um agente de compras de uma grande empresa de manufatura e que regularmente faça pedidos de compra a dois fornecedores necessários para a entrega dos pedidos e de 10 dias para ambos os fornecedores. Entretanto, o prazo do fornecedor A varia de 9 a 11 dias
e o do fornecedor B varia de 6 até 15 dias. Continuando. Para a maioria das empresas, receber matéria-prima nos prazos programados é importante. Por quê? A gente vem sempre falando isso, dentro do planejamento, dentro da execução e dentro do controle, além dos dados estatísticos, os prazos pré-estabelecidos para compra de matérias-primas e para compra de insumos têm que ser respeitados. Vamos lá. Assim, o fornecedor A é mais favorável que o fornecedor B. Esse exemplo ilustra uma situação na qual a variabilidade... Deixa eu só um minutinho. A variabilidade nos prazos de entrega pode ter uma importância fundamental na escolha de um fornecedor. Vamos lá. Vemos, então, que a média não pode, por si mesma, destacar o grau de homogeneidade ou heterogeneidade, eu sempre erro essa palavra, heterogeneidade que existem entre os valores que compõem o conjunto. Então, olha só, consideramos os seguintes conjuntos de variáveis, x, y e z. Então, a gente tem x. Qual que é a média de um conjunto que só tem números iguais? É o próprio resultado. Qual que é a média do conjunto y? 68, 69, 70, 71 e 72. Como que eu faço a média disso? Eu somo 68 mais 69 mais 70 mais 71 mais 72 dividido por 1, 2, 3, 4, 5. A média também deu 70. Conjunto D. 5, 15, 50, 120 e 160. Da mesma forma. 5 mais 15, mais 50, mais 120, mais 160, dividido por 5, a gente tem também uma média de 70. Qual que é a informação que ele nos traz aqui? O conjunto X é mais homogêneo e o conjunto Z tem mais dispersão ou variabilidade. Por quê? O conjunto X é composto de apenas um elemento, ou, para a gente traduzir melhor para o nosso raciocínio, por apenas um número. E o conjunto Z, ele tem mais qualidade de números, ou mais números diferentes. Então, deu para ver o que significa variabilidade de dispersão? Fala comigo. Deu, gente? Fala comigo. Vamos lá. Aí a gente vai ver uma coisinha que chama dados não agrupados e dados agrupados. Então, exemplo, para os valores 40, 45, 48, 52, 54, 62 e 70, temos nos dados agrupados, que a gente chama de AT, o primeiro elemento menos o último elemento menos o primeiro elemento. Sempre assim, Paulo? Sempre. Então, 40 menos 70 menos 40, 30. Beleza. Quanto maior a amplitude total, está aqui, ó, AT, maior a dispersão ou variabilidade dos valores da variável. A variável são os números que estão nesse exemplo de dados, correto? Então, a gente tem como referência aos conjuntos de valores mencionados no início do capítulo. Então, a gente tem 70 menos 70, dispersão nula. ATY, 70 menos 68 é igual a 4. Não, isso aqui pode deixar para lá. Isso aqui, gente, não precisa fazer em relação a isso aqui, não. Isso aqui a gente viu em intervalo de frequência. Eu confundi isso aqui. Aí a gente vem para dados agrupados, sem intervalos de classe. Então, a gente tem um exemplo. O xzinho que a gente chamou, né, de estrutura e frequência
e o Fizinho de frequência. Amplitude total, 4 menos 0, 4. Com intervalos de classe. Então, exemplos. É aquela tabela que a gente tem lá da aula passada. Essa aqui eu copiei, então, só para colocar como exemplo. Então, a gente tem que a amplitude total, 174 menos 50, 24. Aqui, ó, 174 menos o primeiro elemento, 150, 24. Certo? Vai devagar. A amplitude total tem um inconveniente de só levar em conta os dois valores extremos da série, descuidando do conjunto de valores intermediários, o que quase sempre invalida a idoneidade do resultado. Ela é apenas uma indicação aproximada da dispersão ou variabilidade. Faz-se uso da amplitude total quando se quer determinar a amplitude da temperatura em um dia ou um ano, no controle de qualidade ou como uma medida de cálculo rápido, e quando a compreensão popular é mais importante que a exatidão e a estabilidade. Então, aqui a gente fecha essa parte. Então, nós temos aquela primeira tarefa. A segunda tarefa, como a gente combinou, o que a gente vai fazer? A gente vai, igual eu falei com vocês, fazer agora nós vamos fazer aqui, ó, o estudo. A gente vai fazer agora o estudo de como construir os gráficos. Quer ver? Tem que abrir a internet aqui, senão não vai aparecer, não. Tá aqui. Ô, Paulo, Fala comigo. essas atividades a gente pode entregar até sexta, que horas? Ah, qualquer hora. Você sabe que comigo